saber quem está na casa pela primeira vez. Bem-vinda, no final estamos disponíveis para qualquer esclarecimento. Vamos dar início ao nosso trabalho com uma mensagem de Emmanuel a comentar um excerto do Evangelho de Lucas. As palavras são de Jesus. Portanto, do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 33. E diz o seguinte: naquele dia, quem estiver no trabalho, tendo as suas alfaias em casa, não deixa a tomá-las. A palavra do Mestre não deixa margem a hesitações. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Cada qual permanece em casa, isto é, na criação individual ou no campo de testemunho a que o Senhor o conduziu. Geralmente, porém, jamais estará sozinho. Reduzido ou extenso, há sempre um séquito de afeições a acompanhá-lo. Muita vez, contudo, a companheira, o pai e o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores de compreensão, quando o discípulo, pelos nobres esforços despendidos, se equilibra vitorioso na parte mais alta do entendimento. Chegados a semelhante situação, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de vulto. Não sabem separar a alfaia de adorno dos vasos essenciais, as frivolidades dos deveres justos, e sofrem dolorosos abalos no coração. Indispensável que se precatem contra esse perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada, atenda-se antes de tudo ao programa da vontade divina, exemplifique-se a fraternidade e a tolerância, acendendo-se a lâmpada do esforço próprio, mas que se não prejudique o serviço divino da ascensão, por receio aos melindres pessoais e às convenções puramente exteriores. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam, transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe construíram as bases. Um homem não será superior porque satisfaça a opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Vamos levar o nosso pensamento em oração, procurando colocar a figura de Jesus na tela mental, a fim de nos focarmos na figura excelsa do Mestre. Envolvidos pelas doces vibrações do ambiente em que nos encontramos mergulhados, estes são momentos de tranquilidade, de harmonia, de elevação espiritual, pelo que as nossas almas se desdobram de par em par, a fim de recebermos e assimilarmos as bênçãos de saúde, de paz, que chegam dos altiplanos da vida. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo, pelo momento que nos permitirá a partilha do conhecimento, mas em interação de afetos, de pensamentos, de energia e vibrações, a fim de participarmos na tarefa espiritual em curso, que diz respeito a cada um, os encarnados, mas também sobre os desencarnados,
cujas necessidades se expõem, e aqui na condição de aprendizes, tal qual todos nós, procuram colher ensinamento, esclarecimento e consolo. Envolvidos pelas doces vibrações e bons propósitos que nos animam, estes são momentos de elevação espiritual gratificante, de iluminação íntima e, simultaneamente, de projeção do melhor de nós em favor daqueles que sofrem, mais próximos ou distantes, todos pertencendo à família universal. Sentimos-nos infinitamente gratos para com o Criador pela oportunidade da vida. E apesar das vicissitudes que as circunstâncias da existência física a que somos chamados a viver, nunca nos desampara. Deus é o timoneiro da nossa vida. Tenhamos confiança no Criador e saibamos justificar o seu amor através da correspondência, do trabalho de renovação moral a que nos devemos vincular face às determinações superiores a que estamos destinados. Vencer as nossas limitações morais e progredir sempre. É esse o nosso destino, rumo à felicidade, à paz, ao bem-estar. Mestre querido, inspira-nos e envolve-nos a todos nesta manhã, para que a tarefa a realizar vá ao encontro das vossas expectativas. Muito obrigado, Senhor. A mensagem introdutória do nosso trabalho de hoje exorta-nos à confiança em Deus. Em qualquer circunstância, mantém a tua confiança em Deus, que rege o universo e guarda a tua vida. Nunca te revoltes, seja qual for o problema que te surpreenda. É uma mensagem de Divaldo e Joana de Ângeles. Então, mantemos-nos no livro A Gênese, que é o último livro da codificação espírita. Portanto, o quinto. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo, o subtítulo da obra. E aqui a abordagem é uma abordagem geral a respeito da constituição dos mundos materiais e da relação dos encarnados da vida física com a vida espiritual. No capítulo 14º, que é esse em que hoje estamos a trabalhar, a explicação de alguns fenómenos considerados sobrenaturais. Fenómenos que ocorrem vulgarmente nas nossas vidas, que nos aturdem muitas das vezes por desconhecimento, outras pelas circunstâncias, pelo padrão vibratório, pelo impacto que têm em nós. Mas, como temos oportunidade de perceber, são factos naturais. E o capítulo compõe-se da vida espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos. Hoje é particularmente uma parte deste capítulo sobre a dupla vista. E na questão 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. Para compreendermos esses fenómenos, este elemento é fundamental. Importa situar-nos na origem da constituição deste elemento, que já explicaremos, de que se constitui as suas funções, mas importa remontar à origem. O universo, mesmo é dizer
todos nós, a nível orgânico, espiritual, encontramos-nos mergulhados num campo energético que muito subtil e não é visível a olho nu. Mas ele existe e é nessa energia, nessa matéria, nesse fluido que os espíritos designaram como fluido universal. Todo o universo está mergulhado nesse fluido que se encontra impregnado com características vivas e que dão curso à existência da matéria e da vida no plano físico. Ora, é nesse fluido, na transformação desse fluido cósmico universal, que se originam os planetas, as constelações, portanto, a vida material, e criando simultaneamente aquilo que é o planeta Terra, que é o que aqui nos importa particularmente, e este próprio planeta, pelas suas características, mergulhado num fluido cósmico também, mas um fluido universal que lhe diz respeito com maior particularidade. E, portanto, a matéria física e os espíritos vinculados ao planeta, quer no plano físico como nós, quer no plano espiritual, encontramos-nos sob o efeito da atração pelo estatuto moral que ainda nos rege e que nos classifica e aqui nos retém. Portanto, estamos aqui por mérito e por misericórdia divina. Ora, mérito pessoal, naturalmente, pelas conquistas já realizadas. E por determinação divina, dada a correlação do nosso estatuto moral com a classe, o nível da humanidade que vive no planeta Terra. Ora, os espíritos encontram-se, o espírito propriamente, encontra-se revestido, envolvido num campo energético e semimaterial que é moldável, é dúctil, é elástico e envolve o espírito e dá-lhe a forma que o espírito deseja. Essa envolvência material, o Allan Kardec chamou de perispírito, que é formado, volto a dizer, do fluido universal inerente ao próprio planeta. Então, é o nosso perispírito, que todos nós temos, que é um elemento de ligação que envolve o espírito e, simultaneamente, serve de molde para o corpo físico e é intermediário entre o corpo físico e o espírito. Quer dizer que, não fora esse elemento, o espírito não tinha condições, pela sua natureza íntima, não tinha condições para se ligar à matéria. E, portanto, os mensageiros divinos encarregues deste trabalho criaram as circunstâncias para que houvesse um intermediário que permitisse o trânsito entre sinais do espírito para o corpo e do corpo para o espírito, já que a matéria e o espírito se interrelacionam e se influem ou influenciam mutuamente. Então, o perispírito é exatamente esse elemento que envolve o espírito e é intermediário, é semimaterial e é intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então acontece que, antes de reencarnarmos, este perispírito, o nosso perispírito, a título individual, naturalmente, é moldado de acordo com as necessidades evolutivas do espírito. Então, nós hoje, na presente reencarnação, apresentamos estas características físicas que são o resultado do interesse evolutivo e do programa estabelecido por nós, já que participamos nessa programação,
E, portanto, para as necessidades evolutivas, o nosso corpo tinha necessidade, ou melhor, o espírito tinha necessidade que o corpo tivesse determinadas características e moldou o perispírito, projetou no perispírito essas características. Então, isto é importante percebermos este mecanismo para compreender que o espírito, em detalhe, o espírito em si é assexuado, por exemplo, para percebermos. E o espírito passa pelas diversas experiências da vida para evolução, compreensão de todo o mecanismo e dinâmica da vida, passando pela fieira do que mais lhe interessa a nível da vida física. Então nós podemos reencarnar como no polo masculino ou no polo feminino. Então, de acordo com essas necessidades, o perispírito é moldado para essas circunstâncias. Portanto, hoje eu estou revestido, o meu espírito, com estas características de homem, mas na vida seguinte posso vir como mulher, ou vice-versa. Estamos a compreender? Então, as características moldáveis do perispírito transformam-se em concordância com as necessidades evolutivas do espírito, exatamente por essas características. Ora, quando a morte ocorre, ocorre porque há um desligamento do espírito e do perispírito, que é o que mantém os laços com o corpo físico. Esses laços são rompidos e o espírito parte envolvido pelo seu perispírito. Então, isto é para percebermos que quando alguém, eventualmente aqui nesta sala, ou não, diga assim: eu vi fulano, pai, mãe, avô, que já partiu, essa imagem é real, autêntica, pode não ser perceptível para outras pessoas que não tenham a sensibilidade mais apurada que lhe permite visualizar e interagir com o mundo para além da matéria, que é o mundo espiritual. E de onde vimos e para onde voltamos. É essa a realidade principal da vida, a vida espiritual. Então, quando vemos alguém e dizemos assim: eu vi fulano, vi esta entidade, vi aquela pessoa, vi aquele outro, é um fenómeno autêntico. E estamos a ver o quê? O corpo físico? Não. Estamos a ver o perispírito. E, portanto, para nós, isto é válido. Para alguém que já morreu, é válido passado um dia, passado 2 dias, passado 10 anos, 100 anos, o perispírito pode manter essa figura, essa imagem, e o corpo até já ter desaparecido. E porquê? Porque o perispírito está sob a influência do espírito, da mente. Mais adiante já vamos ver isto. Então, para percebermos que, primeiro, o fluido cósmico universal, que dá a origem à matéria, dos diversos planetas, das constelações solares e por aí adiante, e ao mesmo tempo dão origem a este perispírito. As reencarnações não sucedem só no planeta Terra. Nós podemos já ter reencarnado noutros planetas, o que é mais credível, e poderemos reencarnar no futuro noutros planetas. Sempre que mudamos de planeta, o nosso perispírito é modificado. Quer dizer, abandonamos um e adquirimos outro que esteja em concordância com a vida material desse planeta. Então, se nós formos para um planeta mais atrasado e primitivo, a vida orgânica, a vida física é mais densa, logo o perispírito assume essas características.
E o espírito aí nessas regiões está mais preso à organização física e menos solto nessa relação com a vida física e a vida espiritual. Já vamos ver à frente. Parece que está tudo lá à frente, mas está ali tudo. Então, se formos para um planeta mais evoluído, este perispírito, a sua densidade é menor. E como é menor, o espírito, durante a vida física, tem maiores percepções espirituais e pode viajar entre os dois planos, o físico e o espiritual, com relativa facilidade. Porquê? Porque o perispírito, ele é o resultado das suas características, mais densas ou menos densas, são o resultado do caráter moral do indivíduo. Quanto mais ele evolui, menos denso é o perispírito. Como dissemos atrás, é matéria dútil e reage às características do espírito, ao estatuto moral do espírito. Ora, nos planetas mais evoluídos, nos mundos mais evoluídos, o espírito sente-se mais liberto dos grilhões materiais e viaja com muito mais facilidade para o lado de lá. O que é que acontece connosco aqui? Quando é que ocorrem estas viagens? Quando em transe ou, eventualmente, durante o sono, que é a altura em que o corpo físico está em descanso e o espírito, acompanhado do seu perispírito, liberta-se e viaja, eventualmente, para onde lhe é permitido e para o meio com o qual o espírito se afina. Alguma dúvida sobre o que é o perispírito? Dá para situar a existência desse elemento que é fundamental. Perceber porque ele depois está também na origem daqueles fenómenos paranormais de que aqui já fizemos menção na introdução do trabalho. E é importante perceber este mecanismo, fundamentalmente, para contrariar aquilo que é a nossa herança religiosa ou cultural da vida única. E de que nós morremos e vamos para o céu ou vamos para o inferno. O que não é verdade. O homem estará sempre no céu ou estará sempre no inferno em concordância com o seu estatuto moral, com a sua atividade mental. Portanto, quanto mais inferior forem as suas tendências, é no inferno que ele estará. Quanto mais elevadas forem, é no céu que ele estará. É tão simples quanto isto. Só que entre um ponto e outro, há matizes. Enorme quantidade de matizes. Então, todas essas regiões são ocupadas por espíritos em concordância com o estado evolutivo de cada espírito. Vamos adiante. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Prefere que eu tire no fim ou posso... Não, faz favor. É sobre isto? Sim, é sobre. Faz favor. Há pouco referiu que o perispírito portanto, permanece e pode se fazer aparecer, ou seja, se nós visualizarmos a pessoa que já partiu, não é? Que já desencarnou. Então, e na questão da reencarnação, ou seja, se esse espírito voltar a reencarnar, continuamos a ter a percepção do primeiro perispírito ou não? Não, porque agora Já encarnou. Porque agora traz uma nova figura. O seu perispírito foi transformado e agora vai se materializar no corpo físico. Ou seja, ele só é possível essas visões enquanto o espírito não reencarna. Não, vamos ver. Dependendo do espírito. Mas suponhamos que já é um espírito de mediano ou de alguma elevação espiritual. Ele pode trazer um novo corpo, mas durante o período de tempo que passa do outro lado, para se identificar, ele pode alterar a sua forma. Porque é tudo uma questão mental. Portanto, quanto mais elevado for o espírito, mais domínio ele tem sobre a sua vida. E o perispírito transforma-se em concordância com as suas necessidades. Agora, o espírito pode, de facto, e acontece muitas das vezes,
acontece muitas das vezes connosco, com a criatura encarnada, em que por circunstâncias que não cabem agora aqui no contexto do trabalho, mas muito sinteticamente, o espírito, por identificação moral com determinado tipo de ações, pode apresentar-se fora daquilo que é a nossa figura física. E porquê? Porque é a influência moral e a atividade mental da criatura que influi sobre as aparências do perispírito. Então, nós podemos ser a criatura fisicamente a mais bela, assim como todos nós, bonitos, e fora do corpo físico apresentarmos uma figura medonha. Porquê? Por causa do perispírito que está sob a influência do pensamento. Se for um pensamento sistematicamente negativo, depressivo, orgulhoso, egoísta, portanto, aquele portfólio de defeitos que influem e definem a característica do espírito. E tem influência sobre o perispírito. O inverso também é verdade. Nós podemos ser uma figura feia, pouco atraente sob o ponto de vista físico, mas, sob o ponto de vista moral, ter um estatuto superior, que muitas das vezes passa despercebido. Porquê? Porque para nós, que ainda estamos arraigados muito às impressões da forma física, estamos influenciados para a beleza, o poder material e somos influenciados por isso. E muitas das vezes esquecemos o estatuto moral da criatura, que se apresenta fisicamente feia, distorcida e até de alguma forma repelente, mas sob o ponto de vista moral, quando está fora do corpo físico, é diametralmente oposta. Nós podemos dizer assim, estamos na presença de um anjo. Porquê? Mesmo que queira, não pode inverter a ordem do seu estatuto. Quer dizer, é uma conquista realizada e ele não pode evoluir, regredir. Está para compreender? Então, no primeiro caso que apresentei, também a criatura que vive limitada e circunscrita aos seus baixos pendores, fora do corpo físico, apresenta-se com aquilo que é a sua imagem natural. Não pode inverter o processo porque não tem condições. Tudo está ligado aos esforços e ao estatuto moral que a criatura empreende para o seu aperfeiçoamento. Portanto, quanto mais empenhada é a criatura, mais feliz se torna, e essa felicidade reflete-se inclusive na própria aparência do perispírito. Casos há em que os espíritos mais evoluídos perdem a forma. Nós olhamos e só vemos um foco. Para percebermos e identificarmos o espírito de duas formas. Ou pelo seu padrão vibratório, ou então o próprio espírito, por influência da sua mente, toma a figura humana para nós sabermos com quem estamos a lidar. Então, é aí com que nos identificamos. Estamos a compreender? Muito bem. Então, vamos adiante. Estamos a ver aqui o caso. Eu não disse há pouco, lá à frente, vamos falar do assunto. Então, é isto mesmo. Então, nós estamos a ver aqui esta criatura que está a dormir, que é como nós, uma criatura mediana, está como nós. E vemos aqui o seu perispírito a deslocar-se do corpo, que é o que ocorre ou em transe ou durante o período de sono. Portanto, e repare-se aqui que ele está exatamente com a mesma figura. Então, para onde quer que se desloque, é esta a imagem que ele apresenta, se não puder apresentar outra. Porque, como acabámos de explicar, toda esta figura está sujeita à evolução, ao estatuto moral da criatura. Vemos aqui mais dois casos semelhantes. A criatura está a dormir
E aqui está exatamente a mesma figura do espírito relativamente ao corpo. Estamos a falar de criaturas equilibradas aqui com esta imagem. Porquê? Porque se a criatura fosse mais elevada, sob o ponto de vista moral, esta figura era quase transparente, luminosa. E também o inverso. Isto é, se ainda estivesse ligada às tendências, aos pendores inferiores, a sua figura seria muito mais, ou seja, mas disforme e praticamente apagada de qualquer luminosidade. Ora, e é o que ocorre com os espíritos, que do outro lado da vida, assim estão, até, no caso de serem espíritos inferiores, até quererem mudar. Ora, o que é que se estabeleceu? Voltamos à questão da herança cultural e religiosa. Porque é que se estabeleceu, de uma forma muito prática e sintética, os dois planos da existência espiritual, do céu e do inferno? Em função das características dos espíritos que habitam determinadas regiões do espaço e pelo ambiente envolvente. Então, que ambiente envolvente é esse? É o fluido universal de que falamos logo no início do trabalho. E que está sob a influência da atividade mental dos espíritos. Então, na zona, reparem que o fluido universal é neutro, mas tem vitalidade. E é dútil, porque é semimatéria. E está sob a influência dos pensamentos. Então, onde se reúnem espíritos que se atraem pelos seus maus pendores, qual é a atividade mental desses espíritos? De baixo pendor. Logo, o fluido universal que os envolve está sujeito e modifica-se à vontade dos espíritos que aí se encontram. Estão-me a perceber? Então, essas regiões são denominadas infernais, porque fica a ideia, antes disso, devo dizer que para os espíritos mais evoluídos acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, onde se reúnem os espíritos, o meio ambiente, que é constituído pelo fluido universal, está sujeito à influência dos espíritos. Essa influência é caracterizada pelo estatuto moral dos espíritos. Ora, nos espíritos mais evoluídos, todo esse fluido universal é transformado pela força do pensamento e o ambiente é um ambiente que traduz o estatuto desses espíritos. É o céu, entre comas. Ora, nas regiões inferiores é exatamente a mesma coisa. Reparem os senhores que o fluido universal é em si mesmo neutro. É de origem divina, como é evidente, e Deus, na sua misericórdia infinita, disse: têm aqui isto e agora trabalhem-no à vossa mercê, à vossa vontade. Então, para além de nós sermos herdeiros de nós mesmos, do passado, e na perspectiva de melhorarmos para evoluirmos, nós também somos vítimas do meio em que vivemos por força do nosso nível, do nosso estatuto moral. Então, digamos que nós vivemos num vai e vem, porque o ambiente em que nos encontramos reflete o nosso estatuto moral. E é um ambiente doentio. Ora, como o fluido universal é matéria, é dútil, nós poderíamos até trabalhá-lo como plasticina, só para termos uma ideia, e ele deixa-se impregnar pelas nossas impressões mentais. Então, é fácil perceber que um espírito de baixo estatuto moral, portanto, com pendores inferiores, o seu pensamento não pode criar formas bonitas. E distorce tudo quanto está à sua volta, porque está em contradição com o princípio divino da vida. Estão a compreender? Então, quando se fala dos infernos, fica a ideia, e do céu, de que Deus
estabeleceu, para aqui é o céu, para ali é o inferno, e agora os espíritos maus vão para o inferno e os espíritos bons vão para o céu. E não saem de lá mais, pelo menos os outros. Mas também ninguém quer ir para lá. Então façamos o nosso esforço. Reparem que o conhecimento da realidade espiritual desmonta tudo aquilo que é fruto da concepção humana. Porque Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, não poderia criar ambientes para onde remeteria os espíritos e aí os manteria prisioneiros pela eternidade, já que os espíritos têm fim, ou não têm fim, são imortais. Estamos a compreender? Então, reparem que todos nós, espíritos, possuidores de razão, agora percebemos que nós somos os construtores do nosso destino. E se amanhã nós formos parar ao inferno, permitam uma expressão, é da nossa responsabilidade. Não é da responsabilidade de mais ninguém, nem de Deus. Porque não soubemos usar os mecanismos divinos que jazem em nós em favor de nós mesmos e também do meio ambiente onde nos encontramos. Ora, para os espíritos que aproveitam e que se empenham, naturalmente que são construtores de um futuro melhor. E para nós espíritas, todos nós ambicionamos. Nós não somos assim muito exigentes, mas todos nós ambicionamos ir para o nosso lar. Nós vemos ali as obras de André Luiz. Ai, que maravilha! É para aqui que eu quero ir. Ora bem, então para ir para lá é preciso trabalhar. É preciso... Estes ensinamentos que nos chegam são ferramentas de trabalho que devem permitir o nosso aprimoramento moral. Devemos trabalhar para isso. Se nós quisermos, quando sairmos, irmos para um sítio melhor do que este. Agora, se dissermos assim, olha, para mim tanto faz, eu já estou por tudo. E deixo isso nas mãos de Deus. E se não for nesta, há de ser noutra. É certo e sabido que não havendo empenho, depois de partirmos, de morrermos, é direitinho. Nem há via verde, lá não tem aqueles pórticos, não é? Direitinho para aqueles planos inferiores com os quais nos afinamos. E onde os espíritos inferiores se sentem bem pela sua natureza íntima. Estamos a compreender? Então, de todo este processo, o que é que sobressai sobre tudo? E antes de mais, o amor divino, a sua misericórdia infinita. E deu-nos todos os mecanismos para vencermos e para sermos felizes. Ora, uns demoram mais, outros demoram menos, mas tudo está nas nossas mãos, na nossa vontade. Dá para compreender? Muito bem. Então, vemos aqui esta... E ainda aqui uma outra, em que o corpo físico está a descansar e o espírito, com a mesma imagem, com a mesma figura, parte para qualquer lado. E está aquilo que vulgarmente se conhece como o cordão de prata, que é uma ligação fluídica, que vai de cérebro a cérebro e que mantém a vida no corpo físico. Se este laço se romper durante este processo, a morte ocorre. Porque a vitalidade, que é uma variante do fluido universal, o fluido vital, que nós escolhemos a quando do processo da encarnação para viver na Terra. Permitam-me a expressão, é um combustível que nos alimenta a vida física durante determinado período de tempo. E é por aqui que transita toda a vitalidade enquanto o espírito viaja. Então, quando o espírito decide retornar, ele volta a encaixar-se no corpo físico. O perispírito está moldado completamente às fronteiras do corpo físico? Não, ele transcende. E essa transcendência é aquilo que os videntes, quem tem essas faculdades mediúnicas, vê como a aura, que é a projeção do perispírito para além das fronteiras do corpo físico. E essa aura pode ser mais longa ou mais curta em função do estatuto moral do espírito.
mais pesada, escura ou mais clara e brilhante. Então, quem possui essas faculdades se olha para algum de nós e pode logo tirar a radiografia. Dizer, estou na presença de alguém com este estatuto. Mais elevado ou menos elevado. Está certo? Então, é a projeção do perispírito que não está circunscrito às fronteiras do corpo físico, verdadeiramente, e é aquele campo energético que experiências feitas nos anos 70 pelo casal russo Kirlian, que ficou conhecido como as fotografias Kirlian, uma máquina que media a sensibilidade energética dos espíritos. Mas mais, não só dos espíritos, mas também dos animais e das plantas. Porque já todos somos alimentados pela força divina. Tudo é alimentado pela força divina. Inclusive a rocha. E esse casal Kirlian, nos anos 70, inventor dessa máquina, se forem à internet, procuram e verificarão. Projeta essa aura, esse campo energético, à volta da figura e está colorido. E essa coloração tem relação direta com o estatuto moral da criatura. E, particularmente, um caso em que eles estão a fazer essas medições numa criatura que é toxicodependente. Então, nós vemos a diferença de como o próprio organismo se encontra impregnado de tóxicos e que tem influência nessas projeções, nessa radiação. Muito bem, vamos adiante. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. Portanto, é o intermediário não só para o corpo físico, mas também com os espíritos. Vamos já ver adiante. É, enfim, por seu intermédio que se operam no homem fenómenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. Então, são fenómenos extrafísicos, sensoriais, aquilo que é vulgarmente conhecido nos meios científicos. Portanto, uma sensibilidade mais apurada, apesar de Kardec ter concluído que todos éramos médiuns, a verdade é que há algumas pessoas que têm essa sensibilidade mais apurada e é sensibilidade mediúnica, cuja palavra etimologicamente remonta à intermediação entre o espírito encarnado e o desencarnado. Ora, quem tem essas faculdades mais evidentes, Kardec classificou como médium, porque está entre dois mundos. Ora, e há uma série de faculdades de vidência, de tato, olfato, audição, visão, psicofonia, portanto, que permitem o intercâmbio com os espíritos desencarnados. Ora, e esses fenómenos, para quem tem essas faculdades, são absolutamente reais. Reais e têm influência sobre eles e sobre nós. Isto é, qualquer espírito que se aproxime de mim, que tenha já um estatuto mais elevado, a sensação que transmite e que eu capto, que qualquer um de nós capta, de forma mais evidente ou não, é uma sensação de bem-estar. O inverso também é verdade. Qualquer espírito que se aproxime, um espírito inferior, doente, é isso que ele está a transmitir e que eu vou captar. Isto não se trata concretamente de uma relação doentia, mas é um trivial. Tal como nós nos relacionamos uns com os outros, na rua, em qualquer lado,
também com os espíritos é assim. Os espíritos aproximam-se ou afastam-se de acordo com as suas necessidades. Mas aquilo que os atrai e que os mantém próximo de nós são os nossos pendores, as nossas características morais. Portanto, quanto mais preocupados com o bem nós estivermos, então mais se sentem atraídos os espíritos bons. Quanto mais estivermos preocupados, enfim, em manter as características dos maus pendores, somos, digamos que estamos a convidar os espíritos inferiores a aproximarem-se de nós. E eles influenciam-nos de acordo com aquilo que têm, com aquilo que sabem e podem. Portanto, tudo isto, isto é a beleza da vida, porque tudo está nas nossas mãos. Somos nós que fazemos as escolhas dos caminhos que queremos percorrer. Então, e ainda o mais belo, é que o bem e o mal não se misturam. Quer dizer, não há sobreposição do mal sobre o bem. É o inverso. Então, nós temos que trabalhar para esse objetivo. É para isso que cá estamos. Para sairmos daqui, é o nosso principal compromisso, para sairmos daqui melhores do que quando aqui entramos. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que tem de procurar-se a causa da dupla vista. Pessoas que estão... O que é a dupla vista? É uma faculdade mediúnica, Kardec encontrou, pessoas que estão, enfim, em estado de vigília, como nós aqui, e podem estar a ver os espíritos, ou a sentir os espíritos. E, portanto, a dupla vista é exatamente isso. É em simultâneo, estamos a ver, ocorre muitas das vezes, e causa confusão, a quem não tem conhecimento sobre esta dinâmica, porque a criatura está de olhos abertos, está a ver esta ou aquela pessoa, mas também está a ver, suponham que estavam estes lugares todos vazios, aí atrás, e que só estavam aqui estas pessoas à frente. As pessoas com estas características, com a dupla vista, com a vidência, com estas características, estão a ver aqui os encarnados, sentados à frente, e lá para trás já estão a ver os espíritos. E a pessoa pensa, bom, então eu cheguei aqui e só estavam aqui estes à frente. Não entrou mais ninguém, porque as portas estão fechadas. Como é que as cadeiras lá atrás agora estão ocupadas? E isto podia ocorrer. Exatamente. Nós estamos aqui. Recordam-se das figuras ali? Eu vou pôr atrás. Agora está lá atrás. Agora estava à frente, agora está lá atrás. Estão a ver que a criatura está a sair do corpo e está exatamente com a mesma figura e com a mesma aparência? Então acontece que nós podíamos estar todos aqui, já do lado de lá, salvo seja, mas todos já do lado de lá e com as mesmas características. Assim bonitos, com as mesmas vestimentas e tudo, todos sentados, aqui a ouvirmos uma palestra. Que é o que ocorre, o que está a ocorrer neste momento, porque o auditório desdobra-se e há imensos espíritos do lado de lá também a assistir ao trabalho. Estão a entender? Ora, e há pessoas que têm essa sensibilidade, essas faculdades, e que dão conta desta realidade. E que é autêntica. O que estão a ver, essas pessoas, são os espíritos. Uns ainda ligados ao corpo físico, outros já sem corpo físico. Portanto, é nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem que procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual, a que também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas frequentemente a seu mau grado. Quer dizer, ninguém é uma faculdade natural. Que muitas pessoas têm, outras não. Mas isso já é outro assunto que não está no contexto do trabalho. Assim como da vista sonambúlica. Ora, a vista sonambúlica, o que é que se trata? Da criatura que está a dormir, que ocorre muitas das vezes connosco. Alguém já teve experiências destas? Ou tem conhecimento de experiências sonambúlicas? Que há casos em que tem que se esconder até a chave da porta, porque o sonâmbulo pode sair pela porta fora. E porquê? E vai a dormir. E está a dormir e não embarra nos móveis, não embarra em nada, sai direitinho para a rua ou dá a sua vida normal. Porquê? Porque o espírito está parcialmente fora do corpo
é o espírito que está a ver. Não nos esqueçamos que o espírito continua vivo. Não é morto. Jamais morre. E os seus atributos permanecem, em absoluto. A única coisa com os espíritos desencarnados é que deixaram o corpo. Mais nada, mas continuam vivos. Na posse plena de todas as faculdades. Então, ele está a ver o que está a ocorrer. Só que como ainda está ligado ao corpo físico, ele está a comandar o seu corpo. Para aqui ou para lá, para fazer isto ou fazer aquilo. É a crise, a chamada crise sonambúlica, mas cujo espírito está parcialmente desligado do corpo. É uma das características das faculdades mediúnicas que se estuda no livro dos médiuns. Ora, durante este período, o espírito, dependendo das suas características e do seu estatuto, pode entrar um sonâmbulo por aqui e ele, a dormir, e está a descrever para outros o que está aqui a acontecer na vida espiritual. Estão a compreender? Portanto, ele está fora do corpo, vai para um recinto no plano espiritual e está a transmitir para o plano físico aquilo que está a ver e o que está a sentir do lado de lá. Seja para o bem, seja para o mal. Portanto, são as faculdades mediúnicas. Uma delas. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos físicos. Portanto, tudo segue para o perispírito e do perispírito para o espírito. Quando nós picamos ou maltratamos o corpo, não é o corpo que sente. O que sente é o espírito. Mas o veículo que transmite a sensação para o espírito e do espírito para o corpo, é por isso que nós sentimos a dor, é esse veículo que nos transmite as sensações de bem-estar, de mal-estar. Portanto, é uma via de dois sentidos e em plena atividade. Ambos, interagindo simultaneamente. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Portanto, estas faculdades que nós temos, que são inerentes à vida física, dizem respeito às condições necessárias para a nossa vida no corpo físico. Mas agora vamos ver um detalhe interessante. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas generalizam-se. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Quer dizer, os órgãos não estão localizados, as sensações não estão localizadas. A formação do corpo físico, porque aos órgãos físicos corresponde o modelo. Qual é o modelo? Perispírito. Ai, Nossa Senhora. Vou voltar ao princípio. Tem a gravação feita? É melhor a gravação. É o perispírito. É o perispírito. Não é verdade? Isto no teste vai ser uma razia. Então, é o perispírito. Mas, quanto mais inferior ou atrasado for o espírito, mais se identifica com a vida material do corpo físico. E, portanto, está circunscrito àquilo em que ele acredita, que é o pensamento. Os espíritos já mais evoluídos, porque o pensamento é uma força. Nós costumamos todos orar. Ora, quando oramos e temos a convicção do que estamos a fazer, estamos, por exemplo, a orar a favor de alguém que estamos a visualizar, que está doente, necessitado. Ora bem, durante a oração e por força da nossa vontade e do pensamento, o que é que acontece? Nós deslocamos-nos, embora estejamos aqui conscientes, mas projetamos pelo pensamento a nossa figura para junto do doente. Para junto do doente. Ora, significa que o nosso pensamento, que é uma força poderosa, pode manipular os fluidos à nossa volta. Então, eu poderei, o que é que os espíritos superiores fazem? Poderei, se quiser, do lado de lá,
como direi, arranjar um buquê de flores para oferecer, com todas as características e ainda mais aperfeiçoadas. Porque a realidade, não nos esqueçamos, é a realidade espiritual. Então, todas as características, por exemplo, aqui de um buquê de flores, é muito mais vívida e intenso o seu perfume do que é na terra. O inverso também é verdade. Eu posso, por força do pensamento e dos meus maus pendores, eu posso criar qualquer tipo de artigo para agredir, para maltratar. Então, reparem que, quer nos espíritos superiores, quer nos espíritos inferiores, o pensamento é uma força poderosa. Ora, e é neutra em si mesmo. O que é que lhe dá, ou o que é que o caracteriza? É o nosso estatuto moral. Ora, é por isso que devemos pugnar por bons pensamentos, bons sentimentos. Quando nós oramos, como dizia há pouco, e nos deslocamos, fazemos-nos presentes junto da pessoa visada, como é que nós nos deslocamos? É através do fluido universal. Através do fluido universal. Então, que é uma autoestrada que nos permite deslocar. Pela nossa vontade, o espírito movimenta-se e aproxima-se. Estão a compreender? Se não for assim, pensemos, se não for assim, a nossa oração é inócua. Não sai de dentro de nós. Não é verdade? Tem que haver uma força interior que nos faça canalizar o melhor quando aplicamos, quando oramos para alguém e vamos intervir junto dessa pessoa. Quando chegarmos ao estudo do livro dos médiuns, vamos lá ver tudo isso bem explicado. Nas obras de André Luís também, nas obras de Filomeno de Miranda. E isto é maravilhoso, maravilhoso, como Deus colocou à nossa disposição todos os mecanismos para nós sermos felizes. Mesmo na Terra. Mesmo na Terra. Contrariamente àquilo que são os nossos desejos de felicidade na Terra, mas nós temos múltiplas razões para nos sentirmos felizes se entendermos a misericórdia e o amor divino por nós, que não nos deixou órfãos enquanto na Terra. Nós somos deuses, como disse Jesus, e estamos condenados a vencer. Então, somos dotados de todo esse mecanismo que nos permite imprimir uma dinâmica e ser ativos e co-criadores com Deus. Co-criadores com Deus. Então, quando expressamos o melhor de nós junto de outros, nós estamos a estender a misericórdia divina. Somos intérpretes da vontade divina. Quando nos dispomos ao mal, nós somos contraditores da vontade divina. Estamos em oposição. Somos a ovelha ranhosa do rebanho. Mas não estamos condenados irremediavelmente ao mal. Quando a criatura se dispuser a mudar, e as leis divinas dão uma ajuda, a criatura volta a retomar o curso da ascensão e do progresso moral. Portanto, reparem que é neste perispírito que em determinadas circunstâncias, e ainda dentro do parâmetro das faculdades e das experiências extrasensoriais, no capítulo da materialização dos espíritos, também é o perispírito que se materializa valendo-se de condições especiais em que se conjugam os fluidos animais, ou melhor dizendo, fluidos orgânicos do médium, ou fluido animalizado, o fluido ambiente e da natureza, que o espírito reúne e que se faz aqui presente. Então nós podíamos ter aqui, não sou eu, eu estou mesmo deste lado, mas nós podíamos ter aqui um espírito materializado, eu, a falar, como estou a falar, a deslocar-me e a chegar-me a tocar pelo tato, as pessoas sentirem, a palparem, sentirem a pulsação do coração e da vida e a materializar. E de repente esfuma-se. Deixou de estar aqui. Estão-me a compreender?
é o perispírito que permite este fenómeno da materialização. Que permite, não, que se materializa, conjugadas as condições para este objetivo. Estão-me a entender? Então, é fundamental para percebermos que muitas pessoas, na presença de factos desta natureza ou semelhantes, não estão mal da cabeça. São as suas faculdades mediúnicas, que muitas das vezes ele não controla, por não ter conhecimento, mas não controla. E nós encontramos isso nas obras de André Luiz, de Kardec, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, uma série de relatos relativos a estas experiências. E nas obras de Filomeno de Miranda, de Ivone do Amaral Pereira igualmente. Estamos a compreender? Está certo? Muito bem. Ora, supondo que não há dúvida, vamos avançar. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas generalizam-se no perispírito, fora do corpo físico. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Portanto, não precisa de se voltar para ver. Está 360 graus, todos os sentidos. No homem, tais fenómenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar fora do organismo. Portanto, quando está fora do corpo. Que também não perde essas faculdades. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas das vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Portanto, o médium pode estar com a vista voltada para a frente e pode estar a ver um espírito cá atrás. E ele pensa que está a ver, e qual é o primeiro impulso? É voltar-se. Mas a verdade é que não são estes os olhos dele, físicos, os órgãos físicos que vêm, são os órgãos do espírito que detectam. E ele pode, simplesmente neste momento, assim, nesta posição, está um espírito atrás de mim com estas características, assim, 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 e não precisa de se voltar. Porque é o espírito que está a fazer esta leitura. Vê com os olhos da alma e a prova em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Portanto, criaturas há que conseguem percepcionar os nossos pensamentos, que viajam pelo fluido universal. Está certo? Então, é por isso que nós também devemos ter cuidado com os pensamentos. Estarmos voltados para essa disciplina dos bons pensamentos que devem traduzir o nosso caráter, o bom caráter, os esforços que nós fazemos para o nosso livramento. Então, esta é uma panorâmica, mais ou menos. O assunto vai continuar, não dava para mais hoje, mas vai continuar porque é muito interessante para percebermos a gênese de determinado tipo de fenómenos a que algumas pessoas assistem e provocam, e pelas suas características mediúnicas, e ficam muitas das vezes assustadas por desconhecerem o fenómeno naturalmente. Mas estes fenómenos são também importantes quando ocorrem porque motivam a criatura à procura de respostas para o entendimento. Cuidado nas consultas de psiquiatria. Não dizer que muito, não exagerar que ouvem vozes e veem figuras, porque senão são internados compulsivamente. Os médiuns não quer dizer que não hajam perturbações psíquicas na área mental relativamente a esta matéria, isso é outra coisa. Mas às vezes nós somos impulsivos em detalhes destes, porque as pessoas desconhecem esta matéria de que aqui tratamos e ficam confundidas e muitas das vezes pensam que estão a enlouquecer. Mas a verdade é que a pessoa continua com um discurso completamente normal, racional, equilibrado, sensato, e não interfere nestes fenómenos, porque são fenómenos espontâneos. Portanto, não há qualquer elemento de loucura
de desequilíbrio psíquico ou mental na criatura portadora destas faculdades. Estão-me a compreender? Então, é só uma ajuda. Alguma dúvida que tenha ficado da matéria? Chegamos ao fim do nosso trabalho. Faz favor. Alexandre, eu fico com uma dúvida. Com relação aos sonhos considerados sonhos vívidos, tá? Isso diz respeito a uma matéria espiritual ou não? Sim, sim. Mas é sempre, não diria complexo, mas requer sensatez na sua análise. Porque aquilo que são as experiências do sonho, muitas das vezes elas não correspondem à realidade. Portanto, é preciso ter cautela na abordagem, porque muitas das vezes o que são sonhos ocorrem, são sonhos, e nós colocamos todos os fenómenos que ocorrem durante a hora do sono dentro do mesmo parâmetro. E nem todos têm a mesma origem. Muitas das vezes esses fenómenos são reminiscências do passado. Conflitos do passado. Outras vezes que podem ocorrer enquanto no corpo físico. Outro são as nossas próprias perturbações. Portanto, do dia a dia, conflitos, problemas, por resolver isto ou aquilo que nos incomodam e que estão ali a ferver. Outros, esses sim, são experiências reais, quer para cima, quer para baixo. Compreendeu? Daí o cuidado na análise e na decifração dos sonhos, porque eles muitas das vezes têm estas componentes e é preciso decifrá-las. Então, é provável que a pessoa tenha algumas manifestações desta natureza que precisam de ser tratadas. Não só do seu ponto de vista espiritual, mas também, e eventualmente, do seu ponto de vista psicológico. Está certo? Ok. Obrigada. Então, vamos terminar o nosso trabalho. Neste período de Natal que se avizinha, a recolha de alimentos. Tem aqui uma taça aqui em cima com umas senhas que quem estiver interessado pode retirar para depois trazer. Estas, bem recolhidas, são para distribuir. Nós constituímos as chamadas cestas de afeto, para depois distribuirmos por pessoas necessitadas, na perspectiva de poder auxiliar a minimizar os efeitos das dificuldades que graçam entre nós. Eventualmente para a contribuição do bacalhau, que é porque o bacalhau é um artigo que é organizado praticamente no mesmo dia em que as cestas são constituídas e, portanto, convencionou-se solicitar alguma contribuição monetária que deixam ficar na Secretaria com a designação Cesta de Natal Bacalhau. E assim, a verba reunida vai toda para a aquisição do bacalhau. Portanto, todos estes artigos são mesmo dinheiro, são vocacionados para esse objetivo e dos quais daremos em data oportuna, do próximo ano, o devido conhecimento com a apresentação do resultado de contas. Agradecemos todo o empenho. Vamos então terminar o nosso trabalho. Como tivemos a oportunidade de ouvir, o pensamento é uma força poderosa que devemos usar em favor do bem e é exatamente ao que nos propomos neste momento. Unirmos-nos em favor da causa superior, emprestando ao nosso pensamento a qualidade dos nossos valores morais e da nossa vontade. Pai de infinita misericórdia, querido Jesus, querido Mestre, sentimos-nos infinitamente gratos pela oportunidade
Mas rogamos-te igualmente que a nossa humilde oração possa servir de amparo àqueles nossos irmãos em necessidade nos dois planos da vida. Os nossos afetos ou desafetos, encarnados ou desencarnados. Todos fazemos parte da família universal e todos carentes de amparo, de solidariedade. O nosso abraço para que se sintam envolvidos afetuosamente nas teias do nosso amor. Florimos, Senhor, todo o ambiente em que nos encontramos mergulhados, iluminado pelo Teu amor, para que cada um dos presentes, encarnados e desencarnados, receba as bênçãos de saúde, de paz, de coragem, de ânimo. Eis-nos, pois, Senhor, a Teus pés, felizes pela oportunidade e emprestando ao mundo o melhor de nós para que a paz possa ser alcançada nos territórios em conflito, no plano físico e no plano espiritual. Neste período em que a Terra inicia já a transição e a humanidade igualmente, possa, Senhor, a Tua inspiração servir-nos para nos mantermos serenos, elevados sob o ponto de vista moral e espiritual, confiantes na condução que imprimes à vida e aos factos que ocorrem. Sabemos, Senhor, que és em grau absoluto o bem, a misericórdia, o amor e a paz. Ampara-nos, pois, em cada momento da existência. Muito obrigado, Senhor.